Perguntas e respostas para a prova teórica DMV segunda parte. P. Quando você deve ligar os faróis ao dirigir? R. Ligue os faróis meia hora após o pôr do sol até meia hora antes do nascer do sol, e em condições climáticas adversas que reduzam a visibilidade. T. Qual é a distância mínima que você deve manter ao dirigir atrás de uma motocicleta? R. Mantenha uma distância de pelo menos 3 a 4 segundos atrás de uma motocicleta. P. Como você deve se posicionar ao fazer uma curva à esquerda em uma interseção? R. Posicione-se na faixa mais à esquerda apropriada para a direção desejada e vire na faixa correspondente da rua cruzada. P. Como você deve reagir a uma luz amarela em um semáforo? R. Reduza a velocidade e pare, a menos que já esteja muito próximo da interseção e não seja seguro fazê-lo. P. O que fazer se você se aproximar de um sinal de não entre? R. Não entre na rua ou rampa na direção proibida. P. Quando você deve sinalizar antes de fazer uma curva? R. Sinalize pelo menos 100 pés, 30 metros, antes de fazer a curva. P. O que você deve fazer antes de entrar em uma via expressa? R. Acelere na rampa de entrada para atingir a velocidade do tráfego e sinalize antes de se fundir com o tráfego da via expressa. P. Quando você deve ceder o direito de passagem a um ciclista? R. Ceda o direito de passagem a um ciclista ao virar à direita ou à esquerda, quando o ciclista estiver atravessando a rua ou se aproximando em uma ciclovia. T. Quando você deve ceder o direito de passagem a outros veículos ao sair de um estacionamento? R. Sempre ceda o direito de passagem aos veículos que se aproximam na rua e aos pedestres na calçada. T. O que fazer se você se aproximar de uma placa de velocidade máxima? R. Reduza a velocidade para não ultrapassar o limite máximo indicado na placa. P. Como você deve reagir a um veículo que se aproxima pela contramão? R. Reduza a velocidade, mova-se para a direita e pare, se necessário, para evitar uma colisão. P. Quando você pode fazer uma curva à direita em um semáforo vermelho? R. Você pode fazer uma curva à direita em um semáforo vermelho depois de parar completamente e verificar se não há tráfego ou pedestres na via. P. O que fazer se você se aproximar de um cruzamento com um sinal de cruzamento de animais? R. Reduza a velocidade e esteja preparado para parar, caso um animal atravesse a rua. T. Quando você deve sinalizar antes de sair de um estacionamento paralelo? R. Sinalize antes de sair do espaço de estacionamento, verifique se não há tráfego e saia com cuidado. T. Qual é a distância de segurança recomendada para manter ao dirigir atrás de outro veículo? R. Mantenha pelo menos uma distância de 3 a 4 segundos atrás do veículo à frente. T. Como você deve reagir quando uma luz verde pisca em um semáforo? R. Prossiga com cautela e verifique se não há tráfego vindo das outras direções. R. Mantenha pelo menos uma distância de 3 a 4 segundos atrás do veículo à frente. T. Como você deve reagir quando uma luz verde pisca em um semáforo? R. Prossiga com cautela e verifique se não há tráfego vindo das outras direções. T. Como você deve se posicionar em uma interseção com vias de várias faixas para fazer uma curva à direita? R. Posicione-se na faixa mais à direita apropriada para a direção desejada e vire na faixa correspondente da rua cruzada. T. Quando é permitido dirigir no acostamento? R. Dirigir no acostamento é permitido apenas em situações de emergência ou quando sinalizado por placas ou autoridades de trânsito. P. O que fazer se você se aproximar de uma passagem de nível sem sinalização ou cancela? R. Reduza a velocidade e verifique se não há trem se aproximando antes de atravessar a passagem de nível. P. Qual é a distância mínima que você deve manter ao estacionar perto de um hidrante? R. Mantenha uma distância mínima de 10 pés, 3 metros, ao estacionar perto de um hidrante. P. Quando é permitido estacionar em um espaço reservado para pessoas com deficiência? R. É permitido estacionar em um espaço reservado para pessoas com deficiência somente se você tiver um cartão ou placa de estacionamento para pessoas com deficiência válidos. T. Como você deve se posicionar ao fazer uma curva à esquerda em uma interseção com uma ilha de tráfego? R. Posicione-se à esquerda da ilha de tráfego e vire à esquerda, contornando a ilha.